Boa tarde, participantes do Aeros e associados da Abra. Venho a vocês aqui tendo visto o evento ocorrido na quarta-feira passada, onde anunciou-se que a primeira vara tinha finalmente decidido a favor do BG Pactual os valores daquilo que efetivamente não pertence à massa falida. Por que eu falo que não pertence à massa falida? Que a massa falida, antes de ser a massa falida, entre aspas, porque eu entendo que ela é fraudulenta, tá? Volto a falar isso. Antes disso daí, ela tinha que cumprir com a recuperação judicial transitada em julgado e com sucesso. Acho que todo mundo sofre golpes de amnésia do que efetivamente ocorreu. Na verdade, em 2006, para que a vara que pudesse ser vendida e a recuperação judicial iniciada, era necessário que o seu maior credor, o Aeros, concordasse com o fato. E o Aeros somente concordou isso daí com uma garantia real da defasagem tarifária. Então, quando a defasagem tarifária transitou em julgado, já transitou em julgado para Varig / Aero. Por que isso? Porque os valores dessa defasagem tarifária deveriam cobrir o valor de 3 bilhões e 68 milhões homologados de juízo. Uma coisa ligada à outra. Lógico. No entanto, quando entramos em recuperação, essa garantia real foi transformada em debêntures que não precisavam ser emitidas, nem precisam ser emitidas. Ela tem validade. Ela tem validade. Ouviu? Então, isso daí está mais que justificado perante e comprovado perante a lei, perante a justiça, tá? Mas que outros preferem não enxergar. Por que preferem não enxergar? Que não enxergaram os erros do passado. Isso tudo foi dito, falado, gravado na CPI da LERJ, que onde foi anunciado essa decisão da primeira vara. Houve um esquecimento, parece, da LERJ, o que tinha ocorrido, na CPI. O tempo passa e as pessoas não têm a preocupação de se lembrar das coisas. Tem gente, meus amigos, que só sabe trabalhar fazendo soma através de maquininha. Essa é a educação de hoje. Mas essas maquininhas não lembram os fatos ocorridos. Então, voltando a falar sobre isso daí, o juiz da primeira vara achou por bem entregar algo que não pertencia à massa falida ao BTG Pactual de um valor de 700 e poucos milhões, em troca de um valor hipotético que ninguém sabia quanto era. Não sabe porque não interessa, mas sabe. Isso aí acabou aí? Lógico que não, minha gente. Isso daí tem recurso em cima disso daí. Tem recurso no Rio de Janeiro ainda. Tem recurso para o STJ.
E o que foi decidido, inclusive, no STF, passou a não ter validade por um juiz de primeira instância. Hoje o judiciário está assim, estranho. O que a gente pode fazer, a única coisa que a gente pode fazer é o que sempre competentemente fez. É uma questão de confiança. Tá? Eu escutei o comentário do advogado Dr. Lau. Nesse comentário, ele não tece comentários sobre se a tarifária pertence ou não. Ele admite que a tarifária pertence à massa falida. Ora, se transitou em julgado, tudo que transitou em julgado tem que ser cumprido. Não é para ser cumprido na massa falida. Massa falida vem depois. Outra coisa, só uma lembrança para quem desconhece isso. Quando transitou em julgado, existia uma dívida em torno de 8 bilhões e pouco. Com a falta de certa documentação, essa dívida passou para 19 bilhões. Interessante. Empresas que antes não constavam, passaram a constar como credoras. Por isso eu falo que essa falência é fraudulenta. Gera interesse de muita gente. Nós não vamos discutir isso. Nós estamos discutindo o nosso caso. Certo? Então vocês não tenham dúvida que a Apros, através dos seus advogados, inclusive junto com o próprio Aero, está atento a todas essas manobras. Né? E não existe um tempo em que a gente não esteja alerta. Preocupação na vida a gente sempre tem. Mas fazer o quê? Nós estamos trabalhando. Existe algo que sempre me deu garantia de ganho. Primeiro, a APP somente fala a verdade, trabalha dentro da verdade. E trabalhando dentro da verdade, nós sempre conseguimos sair vitoriosos daquilo que a gente faz e pratica. Tudo que a APROS fala, ela faz. Ela consegue fazer. Pode não conseguir fazer no tempo que gostaria, mas consegue fazer. Conforme eu disse, eu continuo subindo de degrau a degrau, sabendo de antemão todos os degraus que eu tenho que subir. E não temos medo disso. Não tenho o menor receio de interrupção de pagamento, de perda disso, perda daquilo. Não perdemos nada, gente. Não perdemos nada. Tudo narrativa para distrair, apavorar. Vejam vocês, foi ontem, não, anteontem, tinha muita gente contente, dizendo que agora iriam receber os créditos trabalhistas. Minha gente, 700 e poucos milhões não paga nem um terço do crédito trabalhista. Hã? E vocês não têm noção disso. E todo mundo batendo palma. Batendo palma, não entendendo que se ganhassem um terço, perderiam completamente o Aeros, ou poderiam vir a perder completamente o Aeros. Dentro da cabecinha deles. Porque, na verdade, a União foi considerada responsável pelo Aeros. Isso foi falado no STF, foi falado em todas as instâncias. Tá? E o que hoje corre é uma decisão judicial
para pagar a indenização vitalícia. Tá? Eu não estou pensando na defasagem tarifária. A defasagem tarifária, que significa para nós uma garantia, ou significou uma garantia, na verdade, é responsabilidade do governo. Se o governo perder essa defasagem tarifária, vai ser obrigado a pagar 2 vezes. Tá? Eu já tive com 4 ministros da AGU, tive um pessoal da AGU falando sobre isso, demonstrei tudo que estava ocorrendo de errado, CPI, enfim, tudo. Demonstrei que houve uma complacência de um advogado do Aeros, que trabalhava em conflito de interesse, não poderia fazer isso. Fiz toda essa demonstração para os principais elementos da AGU. Eles têm conhecimento disso. Tá? Eu entendo que a AGU é um órgão que deve proteger os interesses da União. Já falei para a AGU que ele deveria se comunicar com os outros órgãos no sentido que esses trabalhassem da forma correta, observando aquilo que deve ocorrer. Agora, nós não temos competência para chegar e proteger os interesses da União, que somos nós, contribuintes. Nós é que contribuímos para isso. É isso? Eles até hoje não se interessaram. Tá? Existe uma responsabilidade da União, responsabilidade legal, que já foi definida, já havia sido definida lá em cima, no STF, e aguardavam apenas uma antecipação de tutela se fosse resolvido em primeira instância. Foi resolvido em primeira e segunda instância, e muito mais. Foi determinada a União que pagasse indenizações vitalícias a todo o pessoal da Varig Transbrasil. Tá? Então, nós não estamos preocupados com isso. Tá? Percam esse tipo de preocupação. Agora, logicamente, que isso dá trabalho. Temos que ter atenção, porque muita gente gosta de errar, mas nós não podemos errar e nós não vamos errar. Tá? Para vocês terem ideia, a APRO é uma associação antiga, tá certo? É a única que protege, por estatuto, o interesse de todos os participantes do Aeros e dos associados da APRO. Só para você ter ideia, de participantes do Aeros, dá em torno de 15 mil famílias. Dessas 15 mil famílias, nós temos 4.500 associados. Para ter mais, daqui a pouco, espero eu, que venhamos ter mais. Então, nós temos uma representatividade já aceita nas diversas áreas da justiça. E brigamos por todos. Conforme eu sempre disse, eu não esqueço de ninguém. Ninguém vai ficar para trás. E nós vamos vencer, eu sou persistente. Eu estou aqui, estou tranquilo e procuro transmitir essa tranquilidade a vocês. Quanto blá, 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 que vão fazer isso, vão tentar fazer aquilo. Tem muito blá, 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 gente. A gente não perde tempo com blá, blá, blá. Vamos aos resultados. Vamos aguardar os resultados.
sabendo que a gente pode ter um recurso agora, pode ter outro recurso lá adiante, mas vamos atingir nosso objetivo. Agora, posso quase que afirmar que as securitizações, essas não vão ocorrer. Pode ser sonho do administrador judicial, mas ele tem o direito de sonhar. Ele tem o direito de trabalhar. Só não devia ter o direito, não estou afirmando, mas só pode ser. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que todas essas empresas de securitização tiveram endereço de participantes do Aeros? Interessante, não? Como, pô? Tiveram endereço, telefone e CEPs, enfim, tudo que dizia respeito, acesso inclusive, não sei, eu não vou falar, mas eu tenho gente que recebeu e-mail, o sujeito oferecendo 10% daquilo que o sujeito tinha que oferecer. Ele volta a falar para vocês, securitização significa o seguinte, eu te dou um pequeno valor por um valor maior. Só que esse valor maior você não vai receber agora, vai receber daqui a 10 anos. Então é melhor você chegar e receber esse percentual pequeno aqui agora. Essa é a prática. A verdade é bem diferente. As informações que todos esses grupos possuem são informações de que algo está para correr, pô. Então está todo mundo correndo atrás do dinheiro que não é seu. É verdade. O dinheiro não é dele. Tá? E dão 10%. Agora parece que são 730 e poucos milhões. Contra um valor que eu estimo em 24 bilhões de reais. Tá? E 730, conforme eu já falei, não paga 1/3 da dívida trabalhista. E não é a dívida trabalhista real, hein? Se esquecendo todos que todos contrataram advogado. Esse acordo foi feito com os advogados também? Que os advogados têm 30% do valor que vocês têm a receber do crédito trabalhista. Esse acordo mistura com deles, pô? Como é que fica? Só queria falar isso, tá? Nosso pessoal, por favor, fica tranquilo. Não tem nada ocorrendo agora, segunda, terça, quarta, quinta-feira, tá? Isso ainda tem que ser publicado. Vamos entrar com os recursos em cima. Vamos trabalhar em cima, como sempre fizemos. Eu posso dizer para vocês que nós já demonstramos que temos uma agilidade na área judiciária. Então, simplesmente é mais um problema que vamos enfrentar. Tá? Enquanto que o outro está proposto desde 2016, que é o acordo que favorece demasiadamente o governo. Oferece, inclusive, outras soluções que poderiam beneficiar o fisco no Brasil, que foi assaltado pela não apresentação de documentação das vendas feitas na recuperação judicial pela empresa responsável. Fazer o quê? Isso está falado, está escrito, está gravado, está falado pelo Leaks, que aliás, gozado. Essas empresas fazem parte do processo interessadas
e receber. Receber mais o quê? Vou deixar para lá. Isso é outra história, outro capítulo da novela. Obrigado. Boa tarde.